Esta noite revelamos que há mais de 20 relações familiares no interior do Governo e da Administração Pública afeta ao PS. Um mega concurso de emprego público promovido pela Câmara de Elvas colocou 27 novos trabalhadores que são familiares dos membros do Executivo e de altos funcionários da autarquia. O júri cometeu uma ilegalidade, excluiu uma jovem deficiente que tem o 12º ano e na mesma vaga colocou a mãe da ex-secretária do Presidente que tem o 5º ano. Boa noite. O governo português passou a ter uma composição inédita na Europa. Até segunda-feira havia um ministro marido e uma ministra mulher. Com a nova remodelação, o executivo de António Costa passou a contar com pai e filha nos mais altos cargos do Estado. Mas esta é apenas a parte visível das múltiplas relações familiares que existem no interior do governo e da administração pública. Se não, vejam. O 6 às 9 contou mais de 20 relações familiares no interior da máquina do Estado, liderada pelo Partido Socialista. Mariana Guimarães Vieira da Silva. Eu, abaixo assinada, Pedro Nuno de Oliveira Santos. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Felizmente temos bons recursos que nos permitem assegurar um rejuvenescimento. Uma renovação de caras, as mesmas famílias no governo. A nova Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa é filha do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. Normal não é. É inédito e, de facto, é dificilmente justificável. A ministra em causa é filha de um ministro que também já anda há muitos anos nisto. Não chegou agora. Mário Soares nunca levou João Soares. Não, e lá está, e conviviam na estrutura partidária. Faz tudo parte de um leque de escolhas. É verdade. Aos 40 anos, a filha de um dos ministros mais próximos de Costa chega às mais altas funções políticas sem nunca ter passado por uma entrevista de trabalho. Teve sempre cargos de nomeação política depois de se ter licenciado, à exceção de ter sido investigadora do ISCTE, onde o pai também dava aulas quando o PS perdeu as eleições em 2011. Eu não conheço nenhum país democrático onde num governo este tipo de relações familiares existe. Eu acho isto uma coisa sinceramente grave. A direita indignou-se, a esquerda ficou em silêncio. Para o Presidente da República é um não assunto. A situação é exatamente a mesma desde o momento em que eu tomei posse. Sempre entendendo que a escolha que foi feita era baseado no reconhecimento da qualidade das pessoas. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Pedro Nuno Santos é outro ministro que renova a geração do governo. De líder da JS, passou a deputado e chegou a secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi ele que assegurou a criação da Geringonça. O único emprego que teve foi na empresa da família quando terminou o curso. Pedro Nuno Santos é casado com Ana Catarina Gamboa, também ela com um passado de dirigente da JS e, mais recentemente, assessora do amigo e ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro. Juntamente com Pedro Nuno Santos, são os chamados jovens turcos que prometem o futuro ao PS. Duarte Cordeiro vem também da Escola da Juventude Socialista. A mulher, Susana Ramos, foi diretora do Departamento Social da Autarquia, da capital, mas em março de 2017 foi escolhida para coordenar um organismo criado pelo governo nessa mesma data. Há uma lógica de circuito fechado, de confiança pessoal, que às vezes quase se confunde com promiscuidade, em que só os da família, e a família até em sentido literal, é que cumprem os requisitos. Pela primeira vez na história de Portugal, nós temos um Conselho de Ministros onde se centra marido e mulher e agora pai e filha. Rui Rio refere-se ao Ministro da Administração Interna e à Ministra do Mar. E não é matrimónio único no governo. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, trabalhou com a mulher no próprio Ministério. Isabel Marrana foi chefe de gabinete de uma das secretarias de Estado até ter pedido admissão há menos de 6 meses. Já Francisca Van Dunham esteve longe do marido, mas Eduardo Paz Ferreira foi escolhido em outubro do ano passado por Ana Paula Vitorino para liderar a Comissão de Renegociação
negociação da concessão do terminal de Sines. Enfim, é um país pequeno, a gente está sempre a dizer isso, não é? Todos se conhecem, mas acho que isso não serve de justificação. Mas há mais. No gabinete do Primeiro-Ministro está Patrícia Melo e Castro como assessora, cunhada de Ana Catarina Mendes, a número 2 de António Costa no partido, que por sua vez é irmã do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. E numa lógica de quem está nas instituições é dono delas enquanto lá estiver, que me parece um bocado promíscuo e pouco arejado. E um dos melhores amigos de António Costa, Diogo Lacerda Machado, consultor do Primeiro-Ministro até 30 de junho de 2017, data em que integrou a administração da TAP. Tem os 2 filhos a trabalhar no Estado. No Ministério dos Negócios Estrangeiros encontramos Francisco como técnico especialista desde 2015. E numa empresa da Defesa Nacional vemos o irmão mais novo, João Maria, como assessor. A única coisa que eu consigo dizer é que É um indício normal. de nepotismo ou não? Normal, muito normal não é a nível europeu. Eu não conheço tantos países onde há tantas relações familiares numa composição de governo. O 6 às 9 procurou noutros países europeus semelhanças, mas não encontrou nenhuma. Em França foi mesmo aprovada em 2017 uma lei anti-nepotismo, precisamente para prevenir governos familiares. Só viajando até ao outro lado do Atlântico é que encontramos um caso parecido. Donald Trump contornou a lei de 1967 que impede a contratação de familiares para cargos públicos e nomeou a filha e o genro para conselheira e assessor. Perguntámos ao gabinete do Primeiro-Ministro se considera normal e adequado ter um governo com estas relações familiares, que é único na Europa, mas não obtivemos qualquer resposta. Do Governo Central, viajamos até Elvas, a um conselho também liderado pelo PS que criou outra situação inédita. O autarca Nuno Mocinha abriu um mega concurso público antes das eleições autárquicas. Há 2 meses colocou 82 novos funcionários. 27 são familiares do presidente, dos vereadores e de altos funcionários da autarquia. O mais grave é que, para contratar os mais próximos, o júri, composto por funcionários da Câmara, cometeu pelo menos uma ilegalidade. Excluiu uma jovem deficiente de 25 anos, que tem o 12º ano, e no seu lugar colocou a mãe da ex-secretária do Presidente da Câmara, que tem 61 anos e o 5º ano de escolaridade. O concurso pode cair a qualquer momento. Elvas é património da humanidade e tem vários patrimónios com o nome do autarca que fixou o PS no poder local durante 20 anos. Esta cidade tem muita coisa com o seu nome. Que coisas é que há com o seu nome Não, só aqui? tem 2 coisas, mais nada. O Dizem para isso Coliseu? o mais importante. E o Coliseu e o Parque Subterrâneo. A lei de limitação de mandatos obrigou Rondão de Almeida a dar lugar ao seu Delfim Nuno Mocinha. Já compraste as flores? O seu até aí vice-presidente que tinha começado a carreira política no PSD. Em 2013, ainda fizeram campanha lado a lado pelo PS, mas a meio do mandato zangaram-se e Mocinha tirou os pelouros a Rondão. O dinossauro socialista zangou-se de vez, bateu a porta ao PS e fundou o movimento Rondão de Almeida. Há 1 ano e meio, correram em pistas separadas. Agora estou convencido que voltamos novamente a ter uma maioria absoluta. Venceu o mais novo. Viu como um amigo ainda ou não? Claro que sim. A política não separa os homens. Vá, oferece lá a ela, que é para ver. Se ela foste. Olha que ela foste. Perdeu pouco. As pessoas possivelmente acharam que eu estive lá 20 anos, já era uma cara muito conhecida, e vamos dar a oportunidade a outro que é mais novo. Pronto. E acha que está bem entregue neste momento? Eu acho que hoje, se fossem as eleições, as coisas já não seriam bem assim. Desde as últimas autárquicas, a oposição em Elvas praticamente não existe. E a Câmara está agora dividida entre socialistas e rondonistas. José António Rondão Almeida. É socialista, conseguiu 5 maiorias absolutas. Era socialista e ganhava sempre, mas a força do comendador Rondão de Almeida em Elvas já não é o que era. O Sérgio Ventura era do seu partido. Sim, este Já não é? Não, este rapazinho para mim não era e nunca lá devia ter estado. Então, mas o que é que aconteceu? Passou do seu partido para o partido... Certo, porque é alguém que anda, evidentemente, à procura de um trabalho.
Ele estava na Caixa Geral de Depósito em Monforte. Nós todos ouvíamos dizer, e ainda hoje ouvimos dizer, que iam fechar algumas delegações, e era natural que o rapaz começasse a pensar mais na vida dele do que na palavra que demos aos eleitores quando andámos a fazer campanha. Ele acaba por tomar uma decisão à margem daquilo que são as nossas orientações. E as nossas orientações eram não tomar qualquer pelouro. E ele que pelouro é que tem hoje? Segundo eu me apercebo, um deles é precisamente esse dos recursos humanos. O vereador Sérgio Ventura não foi o único a querer um emprego em Elvas. Curiosamente, meio ano antes das autárquicas, o atual presidente lançou o maior concurso de que há memória neste concelho com 21 mil habitantes. Deram a entrada a cerca de 100, não foram 80, são técnicos superiores, são assistentes operacionais e são assistentes técnicos. Olhando aqui para os nomes, o Sr. Presidente de Câmara tem o seu primo, Carlos Manuel Mocinha, entrou na Câmara neste concurso. Presumo que sim, ou seja, se me está a dizer que sim, sim. Ou seja, em que categoria é que entrou, diga-me lá. Ver referência G, ora vamos lá, são tantos, Sr. Presidente de Câmara, que a gente tem que ir ver com cuidado, que é para não se enganar. Estamos na Carlos Branco Cláudio Monteiro, eu acho que é pedreiro, não é? Não sei. Já viu que são muitos. Olha, Carlos Manuel Mocinha entrou na categoria de assistente operacional pintores referência G. O seu primo é pintor. É, pelos vistos, para concorrer. E agora passou a ser funcionário de Câmara. Exatamente. E o senhor acha bem? Não acho mal. Por ser meu primo já não podia concorrer ao concurso. Estamos a falar de assistentes operacionais. É a categoria mais baixa da função pública. Para 3 categorias, da mais baixa à mais elevada da função pública, o concurso aberto entre março e abril de 2017 contou com 2 mil candidatos. Ficou decidido apenas um ano depois das eleições. Portanto, pode ver aqui uma estratégia eleitoral. E que afeta, claramente. A mulher do presidente nem precisou de se candidatar. Em abril do ano passado, Nuno Mocinha faltou à reunião de Câmara que veio a autorizar a mobilidade de Graça Mocinha do cargo de secretário do Instituto Politécnico de Porto Alegre para Técnica Superior de Marketing da autarquia. Mas é proibido. Mas não é proibido. Não é legal. Eu estou-lhe a perguntar se a senhora acha que lhe fica bem como Presidente de Câmara. Não é uma questão de ficar bem ou mal. Não acha que é um abuso de poder? Não é nenhum abuso de poder, tanto não é que não há nada de ilegalidade nisso. E se fosse abuso de poder, havia ilegalidade nisso. É uma questão de ser útil ou não ser útil ao município. E a sua mulher é útil ao município? Obviamente, se não fosse, não estava lá. Há um conflito de interesse evidente. E é tão evidente e, aliás, tão gritante que ele deveria ter agido no sentido de impedir que a esposa sequer se candidatasse. Num executivo com 7 vereadores, 5 têm familiares colocados neste mega concurso. O vice-presidente Cláudio Carapuça até chegou a ser presidente do júri deste concurso, mas alegou impedimento logo a seguir por ter familiares candidatos, mais precisamente a mulher e o irmão. Ruth Queiro Neves e André Carapuça foram ambos colocados, ela como assistente técnica, ele como cantoneiro. Vice-Presidente de Câmara, Cláudio Marmela Carapuça, conhece Ruth Isabel Queiro Neves, reconhece-a como mulher do seu vereador? Conheço, claro. Sabe que ela hoje entrou no município como assistente técnica? Resultado de um concurso. Sabe que o seu irmão, André Marmelo Carapuça, também entrou como assistente operacional, na categoria de cantoneiro de limpeza? Conjuntamente com mais 100 pessoas. Sabe que a vereadora Vitória Damião Branco tem neste momento a filha Soraya Rita Branco, que entrou na categoria de técnica superior da licenciatura em Educação Artística? Se me diz é porque é verdade. Tem todo o ar, obviamente, de um concurso feito à medida para aquela pessoa. Mas o senhor tem a certeza que esta gente está a trabalhar ou está, no fundo, a ter um emprego? Eu deduzo, evidentemente, que além de ter o emprego, que agora deve-lhe ter alguma coisa para dar que fazer. Mas uma coisa é Mas na variante de educação artística? Se eu fosse presidente de Câmara, nem artística, nem psicóloga, nem tantos de educação física metia. Não, pelo contrário. Em termos técnicos superiores, era capaz de reforçar o quadro, mas era nas assistentes sociais. Quantas vagas teria aberto, então? Não teria aberto mais do que 60, 70, deixando um bocado, chamamos esvaziado, aquela história dos técnicos superiores. Das 94 vagas abertas foram preenchidas 82. 27 são familiares do Presidente da Câmara, dos vereadores e de altos quadros da autarquia. 30%, eu nem lhe posso responder se acho normal. O Presidente da Câmara é que terá, evidentemente, uma justificação para esta atitude. Não acho pouco nem muito. Acha que os vereadores terem 7 pessoas familiares dentro da Câmara é pouco? Bom, com certeza absoluta que haverá câmaras que têm muito mais.
seja, mas vamos ver, isto não são lugares de nomeação. Uma coisa era que me estivesse a dizer assim, bom, mas nomeou o seu irmão, a sua irmã para determinado cargo. Não. São resultados de concursos. E volto-lhe a dizer que estes concursos, para além de terem júris independentes, têm também entidades independentes. Júris independentes que são seus funcionários. Bom, e a empresa que fez os psicotécnicos também é a minha funcionária. Ora, a empresa independente responsável pelos testes psicotécnicos deu várias notas bem mais altas a candidatos que depois o júri da Câmara excluiu. Psicotécnicos eu tive 16 e quem ficou teve 12. Na prova escrita ambas tivemos 18. E na entrevista eu tive 16 e quem ficou teve 20. Foi a maneira de contrabalançar e garantir que essa pessoa ganhava. Obviamente. E a justificação do júri foi muito boa. Dizer-me que a comunicação não foi o mais assertivo. Eu não consegui exprimir bem o que era o meu currículo. A pessoa que ficou com o cargo para o qual se candidatou é familiar de alguém que trabalha na Câmara? Sim. O júri do concurso estava ou não estava condicionado? O presidente do júri estava condicionado. Como é que pode dizer isso? Porque ele me disse a mim que havia uma bolsa de recrutamento e que eu não ganhava nada de estar a falar. Encontramos vários casos idênticos. Casos em que o júri atribuiu 20 nas provas de conhecimento e nas entrevistas que conduziu na Câmara. O mais grave levou à exclusão de uma jovem deficiente de 25 anos que tem o 12º ano de escolaridade. Presa a uma cadeira de rodas desde os 18 e sem oportunidade de emprego fixo, Patrícia candidatou-se a 3 categorias, entre elas a de assistente administrativa. Teve 15 valores na prova de conhecimentos, mas foi impedida de passar à fase seguinte. Tudo por causa desta carta enviada aos candidatos, que invoca um argumento legal de urgência que todos os especialistas em direito administrativo contactados pelo 6/9 contestam. Eu acho que esta exclusão é completamente ilegal. Só poderia excluir a cidadã portadora de deficiência se no mesmo concurso tivessem concorrido outros cidadãos portadores de deficiência e esses cidadãos portadores de deficiência tivessem obtido uma nota superior à desta candidata. O júri do concurso diz que nos 82 novos postos de trabalho foi incluído um deficiente, mas não na categoria de assistente na área administrativa a que Patrícia se candidatou, o que significa que pelo menos esta vaga, a que corresponde um salário de 580 €, era legalmente dela. Esta cidadã portadora de deficiência pode, e na verdade tem todo o direito a impugnar esse mesmo concurso. O Sr. Presidente da Câmara terá que, na verdade, ver efetivada a responsabilidade financeira e poderá correr o risco de ser ele a repor do seu património o dinheiro que pagou à candidata que ilegalmente foi escolhida e que ocupou aquele posto de trabalho. E a candidata escolhida foi precisamente a mãe da ex-secretária do Presidente da Câmara, também ela colocada como assistente técnica neste concurso. Maximina Cravinas teve a nota mais baixa de todos os candidatos na única prova feita por uma entidade independente. A sexagenária teve nota 12 nos psicotécnicos, mas apesar de só ter concluído o 5º ano de escolaridade, Maximina foi compensada nas 2 provas realizadas na Câmara. Teve pontuação máxima nas 20 questões de escolha múltipla e 16 valores na entrevista. O resultado que é, e digo-lhe mais, não houve qualquer tipo de reclamação. Isto é perentório que, se as pessoas se sentissem prejudicadas, teriam, no fundo, no âmbito do concurso... É perentório disso ou é perentório reclamado. do que têm medo das consequências? Qual medo? Mas medo do quê? Vivemos em democracia. Por que razão é que me dá esta entrevista de cara tapada? Porque vivo em Elvas, porque profissionalmente estar contra a Câmara é uma condicionante, apesar de eu não fazer parte de partidos nem assumir isto como uma forma de estar, mas condiciona. Dos 14 novos postos de trabalho criados para a categoria de assistente técnico, metade foram preenchidos pela mulher do vice-presidente, pela ex-secretária do presidente e os restantes entregues a elementos do PS local. Entre os assistentes operacionais, encontramos ainda 2 presidentes de junta de freguesia, eleitos nas últimas autárquicas, nas listas de Nuno Mocinha. Aquilo que eu tenho conhecimento do João Charroadas em São Vicente, um excelente moço, um excelente trabalhador e que teve, chamamos assim, sempre dificuldade em arranjar um emprego estável. O feijão, idem aspas. E o que acontece é que, possivelmente, aproveitaram esta oportunidade dos assistentes operacionais, concorreram
E acho que reúnem todas as condições para Comendador, poder, eles estavam evidentemente, empregados ouçam ou desempregados? Deduzo que estivessem desempregados. O seu chefe de gabinete, Cláudio Miguel Branca Monteiro, O meu ex-chefe de gabinete. ex-chefe de gabinete, agora é funcionário da Câmara? Claro, mas já era funcionário da Câmara, só que era assistente técnico e concorreu, como saiu a possibilidade de ser técnico superior, concorreu a um curso técnico superior, é tão E agora normal. o pai também está na Câmara? Mas qual é o mal do pai de estar na Câmara? Salvo é pedreiro ou servente, uma coisa assim do género. Não pode, porque o filho trabalha na Câmara, já não pode concorrer à mesma instituição. Vamos continuar. Adjunto do Presidente de Câmara, Manuel Augusto Abreu de Carvalho, certo? Tem um filho, Ricardo Manuel Santos Carvalho, entrou como técnico superior em Educação Física. A mãe, Isabel Santos, já era fiscal na Câmara Municipal há muitos anos. Já há muitos anos. A advogada da Câmara Municipal de Elvas, Cláudia Gamelas Ferreira, tem o marido e o cunhado, Nuno Miguel Bravo Espiro e Rui Pedro Pires, ambos colocados neste concurso como técnicos superiores em licenciatura em Educação Física. Vamos lá ver. Há aqui uma coisa que ele peça efetivamente... Sabe quantos nomes é que eu já lhe disse? Repare, mas não são meus familiares. Parece-me que, de facto, estamos perante uma situação de um esquema de emprego familiar, praticamente, não é? É péssimo porque não se salvaguarda o interesse público. Parecem configurar muitas situações de nepotismo, muitas situações de favorecimento. Senti injustiça. E sentiu que foram colocados os melhores? Não. Havia pessoas muito boas a candidatarem que foram escolhidas. Não é só a população de Elvas, neste caso, que deve revoltar-se e não pactuar com isto, é a população de todo o país, porque estamos sempre a falar de recursos públicos. O impacto financeiro das novas contratações da Câmara de Elvas está à vista. Este ano, as despesas com o pessoal implicam um gasto superior a 1.700.000 euros, que não estava sequer previsto no orçamento do ano passado. Tinha necessidade de 100 pessoas novas, entre técnicos superiores e assistentes Até lhe devo dizer mais, que neste momento nem chegam. Mas afinal, quantos funcionários têm os concelhos portugueses com os mesmos 21.000 habitantes? No Alto Alentejo, a Câmara de Elvas é claramente campeã, vencendo até à capital distrito, que tem mais 1.600 habitantes, mas 22 funcionários a menos. A diferença ainda se torna mais expressiva se fizermos esta comparação de norte a sul, incluindo ilhas. Todos os restantes 8 municípios, sem exceção, têm muito menos funcionários. Vila Praia da Vitória, na Ilha Terceira, tem praticamente metade dos trabalhadores da Câmara de Elvas. O que é que se diz nas ruas de Elvas sobre este concurso? Diz que é uma vergonha. Um mega concurso de emprego público que pode ser impugnado porque é ilegal a qualquer momento. Mais de 5 milhões de euros é o que vão custar este ano ao Estado os organismos criados na sequência das 2 maiores tragédias de incêndios registadas em Portugal. O Observatório Técnico Independente criado no Parlamento tem 10 peritos. Desde janeiro estão a receber ordenados equiparados a cargos de direção superior da função pública. Até ao final do ano vão custar ao Parlamento 350.000 euros. Com uma missão praticamente igual, existe ainda a Agência Integrada para a Gestão de Fogos Florestais, criada pelo Primeiro-Ministro. Vai custar 4.800.000 euros, sendo que a grande fatia é para pagar ordenados. Um ano e meio depois de ter sido criada, a AGIF ainda não produziu sequer um relatório. Era um furacão de fogo com uma dimensão que não se conseguia parar. No dia seguinte é que eu tive a noção da catástrofe que tinha acontecido. À medida que eu fui percorrendo aqui a zona, era completamente devastador aquilo que ia vendo. Não houve nada que ficasse, pelas zonas onde o incêndio passou, não houve nada que ficasse intacto. As pessoas perderam tudo, não é? E perderam tudo numa vida, porque repare, os nossos 90% do nosso território ardeu, e é raro o associado a quem não tenha ardido tudo. Quando acordou na manhã daquele dia 16 de outubro, já lá vai quase um ano e meio, Isabel Albuquerque viu o trabalho da Vila Madeiras e os seus planos, reduzidos literalmente a cinzas. Em termos da empresa teve consequências muito, muito graves, mesmo muito graves, porque nós tínhamos até ali, como é normal nas empresas de madeira, nós temos sempre um estoque de madeira
que prepara o corte para os próximos meses, comprado a um preço, com as previsões de venda a um outro preço, e nessa noite aquele material desvalorizou de uma forma brutal. No terreno que o 6 às 9 tem vindo a visitar regularmente desde as tragédias de 2017, sobreviver foi a primeira palavra de ordem, também para as empresas. Durante meses, nossos estaleiros teve milhares de toneladas de madeira em estoque. Foi um tempo de muita agilidade em termos de fundo de maneio, que era assim, era muito difícil gerir, porque nós não faturávamos, nós estávamos a continuar a trabalhar, a gastar, mas efetivamente a madeira ficava por ali. Depois também temos o problema da certificação, o que é de quê, também ninguém sabe. Portanto, há muita madeira que ninguém sabe de quem é que é, e muita propriedade que está abandonada, e outra que nem não tem valor económico que permita que ela seja retirada da mata. Os incêndios de 2017 deixaram por isso um conjunto de questões. Numa primeira fase, que ainda está longe de terminada, foi necessário ajudar as vítimas, inventariar os danos, organizar a reconstrução. Mas, 1 ano e 4 meses depois, o que resta da floresta queimada já começa a transformar-se num novo conjunto de problemas que exigem solução política. A questão é esta. O Estado tem que olhar para estes territórios do interior do país, para estas áreas florestais, como um bem público. E tem que ser ele a fazer os investimentos. Tem que ser ele a fazer os investimentos, porque os proprietários já não têm essa capacidade nem esse querer. Associações de produtores florestais como a Caule, que Vasco Campos dirige, ou associações de vítimas dos incêndios como a Mavin de Nuno Pereira, têm vindo a reclamar do poder político que ou organiza o que até agora esteve desorganizado, ou então de pouco valerá falar em prevenção. Nós temos, por exemplo, um sistema de parcelário que é utilizado pela DRAP, pelas Direções Regionais da Agricultura, onde tem os tipo cadastros, onde se faz os parcelários e onde está tudo mapeado. Se todos usassem essa base de dados para todos, seria tudo mais fácil. O que acontece é que não é isso que se faz. Portanto, a Direção Regional da Agricultura usa um tipo de instrumento, o ICNF usa outro tipo de instrumento, se formos às finanças, então é outro instrumento e, portanto, acho que o mal começa logo aí. O mal está já estudado. O 6 às 9 leu-o nos relatórios técnicos aos incêndios de Pedrógão e de outubro de 2017. E também no recente relatório do novo organismo tutelado pela Assembleia da República, o Observatório Técnico Independente. Entre gestão e ordenamento da floresta, prevenção e combate aos incêndios, o território português vive numa espécie de constelação. Teoricamente, o sistema funciona em torno de 3 pilares: o Instituto para a Conservação da Natureza e da Floresta, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil e a Guarda Nacional Republicana. Visto assim parece simples, mas não é. À volta dos 3 pilares gravitam cerca de 50 organismos e entidades distintas, públicas e privadas. Os problemas de articulação multiplicam-se. O que acontece aqui é que eu acho que muitas destas agências e portarias que vão saindo, umas sobrepõem-se a outras, e acho que às vezes é um pouco uma maneira de haver sempre desculpa quando acontece um desastre ou uma situação que não estava prevista. E estas agências acabam por muitas das vezes ainda criar mais problemas à burocracia que já existia. Nós temos situações dessas. A Câmara comunica que temos os sobrantes. A GNR comunica que deixamos os sobrantes. O ICNF comunica que deixamos os sobrantes. Temos 3 entidades diferentes a tratar exatamente do mesmo assunto, da mesma situação. Explicações precisam-se para quem está no terreno. Isso serve, funciona. Aquilo é ajustável à cabeça? O relatório do Observatório Técnico Independente, entregue há dias na Assembleia da República, permite entender algumas das disfuncionalidades de um sistema que os 10 especialistas consideram excessivamente complexo. Uma complexidade que é fruto da complexidade do problema, mas também de um histórico de acumulação de entidades e estruturas que se vão criando ao longo do tempo, sendo muito mais fácil e politicamente atraente criar novas entidades ou estruturas do que extingui-las ou fundi-las de modo a torná-lo mais operacional. Resultado: apesar de as áreas de atuação estarem por vezes bem definidas, há muitas vezes repetições, quase sempre ineficiências e mais ou menos explicitamente até competição entre organismos públicos que teriam por obrigação primeira a cooperação. Quando foi criado esse sistema de defesa floresta contra incêndio, foi baseado em 3 pilares, mas faltou um teto.
Faltou uma articulação. E essa articulação, na nossa concepção, é a AGIF que o poderá fazer. A AGIF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, nasceu efetivamente este ano, a partir da unidade de missão que o Governo designou após os grandes incêndios de 2017. Os relatórios técnicos dizem que deve haver uma ligação entre a prevenção e o combate. E aquilo que se quis fazer com esta estrutura foi isso. Vamos ver. De facto, a missão da AGIF de ser o motor de uma reestruturação profunda do sistema foi fixada pelo Primeiro-Ministro quando, uma semana e meia depois dos grandes incêndios de outubro de 2017, deu posse a Tiago Oliveira. Na altura, o engenheiro florestal, atual presidente da agência, estava designado pelo Governo para liderar a unidade de missão. É fundamental gerir esta transformação. Essa é a principal missão desta unidade de missão. Estou certo que daqui a 14 meses, quando aqui estivermos a fazer o balanço desta transformação, estaremos todos mais confiantes que estão consolidadas as bases. 14 meses depois, na entrevista que deu recentemente à SIC, o Primeiro-Ministro esclareceu melhor o papel da agência. A AGIF é uma pequena agência que depende diretamente do Primeiro-Ministro e que tem essencialmente a função de fixação de doutrina, de enquadramento estratégico, de apoio técnico à transformação deste modelo. O certo é que, quando estiver completa, a AGIF vai ter uma estrutura composta por 64 técnicos e peritos e 5 núcleos regionais. Fonte da agência disse por escrito ao 6/9 que já este ano estão orçamentados 4.800.000 euros para garantir o funcionamento. 3.300.000 correspondem a despesas com remunerações da estrutura diretiva e dos operacionais. Se essa articulação vai drenar elementos das outras entidades e não há um refrescar dessas mesmas entidades, poderá haver um teto sólido, mas depois os pilares serem mais frágeis. Em resposta a um pedido de esclarecimento feito pelo 6/9, a Secretaria de Estado das Florestas adianta que a organização territorial que a AGIF terá vai ser apenas provisória, uma vez que, na própria lei orgânica, está previsto que os núcleos de coordenação sub-regional transitam até 2021 para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Pela sua família, pela sua casa, pela sua terra. Para já, o que se sabe da AGIF é a campanha de sensibilização que pôs no ar. Por favor, vamos embora, vá. Os agentes no terreno precisam, no entanto, que o trabalho da nova agência os convença o mais rapidamente possível, até porque tentativas anteriores de fazer o mesmo, depois dos incêndios de 2003 e 2005, falharam. Por isso, na prática, os então novos organismos apenas acrescentaram velhos vícios ao sistema, duplicando e complicando, em vez de simplificar. Simplificar? De que forma? Não é possível simplificar, porque aquilo que vai acontecer é aquilo. Nós hoje em dia já estamos literalmente mergulhados em burocracia. Como há descoordenação, as coisas nunca podem fazer e funcionar bem, porque se não fosse, se calhar, anos de eleições e não tivesse existido o incêndio de 2017, ninguém estaria a falar nisso. Isto é mais uma lefada de mais papéis, burocracias, para as pessoas tentarem perceber que se está a fazer alguma coisa. Mas 2019 não é apenas o ano em que entra em pleno funcionamento a AGIF. É também o ano em que o Observatório Técnico Independente, outro organismo estatal de peritos na área criado recentemente, passa igualmente a significar um custo efetivo para os contribuintes. A AGIF reporta ao Primeiro-Ministro e faz a articulação dos vários agentes. O Observatório reporta à Assembleia da República e, como tal, acompanha o trabalho da AGIF e dos restantes agentes do sistema. Estamos sempre a falar de dinheiro. Quando começamos a falar de dinheiro, aí é que começa o problema, porque são mais empregos que estão a ser criados, mas não estão a ser criados nas zonas da floresta. Ou seja, estão a criar muitos destes empregos em gabinetes, para estudos, para análise. O custo do Observatório Técnico Independente está já quantificado. A Assembleia da República orçamentou cerca de 350.000 euros para remunerar os peritos desde o início deste ano até ao final do mandato, em setembro.
Para reunirem uma vez por mês, os especialistas em prevenção de incêndios e proteção civil vão ser equiparados a dirigentes superiores de primeiro grau da função pública. Apenas um dos 10 peritos trabalhará no observatório sem receber por estar aposentado. Se a Assembleia considerar que o trabalho não é útil ou que não está satisfeita, tem uma maneira fácil de acabar com o sistema, que é não renovar o mandato do Observatório. Questionada pelo 6 às 9 sobre a eventual duplicação entre uma nova agência composta de dezenas de peritos e um novo observatório igualmente composto de peritos, a AGIF respondeu-nos que se trata de organismos que têm domínios de atuação marcadamente diferentes, que não se excluem nem colidem, respondendo a diferentes tutelas e tendo responsabilidades de execução, também elas diferentes. Os territórios, nos dias críticos, têm que estar minados com estruturas, seja a GNR, sejam os sapadores florestais, sejam os bombeiros, sejam as câmaras municipais, seja o ICNF, tem que estar minado com estruturas que façam com que não haja fogo criminoso, nem haja fogo, portanto, negligente. E que, se houver, seja apagado logo à nascença. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas. Este ano, ao todo, o país prevê gastar cerca de 360 milhões de euros em prevenção e combate aos incêndios. Foi 6 às 9. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.